Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o meu amigo, o pastor Cláudio, que está no livro do profeta, no livro de Josué, na verdade, capítulo 1, versículo de número 9. Eu disse aí que está no 25, e o resto aí é mistério. Deus te abençoe, Senhor. Josué capítulo 1, versículo de número 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A geografia é um detalhe, a presença de Deus na vida do Senhor é uma certeza. Deus lhe abençoe muito. Muita saúde, muita vida, e o PIX quer até pouquinho. Em nome de Jesus. Estou aqui cantando feliz. Irmãos, eu não posso também quero agradecer ao nosso querido e estimado Diácono Silas e sua muito digna esposa, que sempre está nos apresentando com esses flashes aí, marcando a nossa história. Muito obrigado pela vossa vida. Deus nos abençoe grandemente. Obrigado, pastor. Meus irmãos, vamos ao livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ao texto bíblico, o versículo de número 17. Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos a Jonas, capítulo 1, versículo 17. Quantos desejam ouvir a voz do Senhor esta noite por meio da palavra? Jonas, capítulo 1, versículo de número 17. Como a Bíblia não foi escrita originalmente por capítulos, eu vou iniciar a leitura no último versículo do capítulo 1, que é o versículo 17, e já iremos para a leitura do versículo 1 do capítulo 2. Eu gostaria de destacar uma figura nesse texto para a nossa reflexão. A palavra de Deus diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Dependendo da versão, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Vamos lá, qual o tamanho do peixe? Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Versículo 1 do capítulo 2. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra, e você diz amém. Meus irmãos,
A leitura que nós fizemos nos leva à história de um dos profetas mais famosos do Velho Testamento. Jonas ganha notoriedade diante das Escrituras, e é muito provável que a maioria, se não todos os que estão aqui, tenham tido o mínimo de contato com a história desse homem de Deus. Ele é identificado na Bíblia de modo nominal como Jonas. E Jonas, esse aqui, aparece nas Escrituras 3 vezes. A primeira vez que Jonas aparece na Bíblia está basicamente na narrativa do segundo livro de Reis, capítulo 14, quando no reinado de Jeroboão II ele aparece como instrumento de Deus para profetizar no seu país. A segunda vez que Jonas aparece na Bíblia é propriamente no livro que leva seu nome, 4 capítulos, onde ele é enviado, tratado, restaurado e usado pelo Senhor. A terceira vez que Jonas aparece nas Escrituras está no Novo Testamento, não propriamente Jonas em si, mas sua história, narrada por Jesus em pelo menos 2 ocasiões. Em uma delas, em Mateus capítulo 12, Jesus confronta fariseus com relação ao sinal. Pediam eles ao Senhor um sinal que realmente corroborasse a ideia de que Jesus era o Messias. Jesus disse: uma geração má, incrédula, me pede um sinal, e outro sinal não lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Disse Jesus: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará por 3 dias e 3 noites no seio da terra. Uma informação direta acerca da sua morte, seu sepultamento e a sua gloriosa ressurreição. Jonas é conhecido, e o que torna esse profeta famoso entre nós, o que muito provavelmente fez com que você descobrisse que esse profeta existia, é a interação de Jonas com o que a Bíblia chama de grande peixe. Vamos lá, qual é o tamanho do peixe? Esse grande peixe aparece na história de Jonas, e esse peixe vai promover Jonas de um profeta comum a um homem que por Deus foi preservado, mesmo não merecendo tamanha misericórdia, tamanha graça e tamanho favor de Deus. Mas é certo que o que torna a história de Jonas conhecida, popular e notória como ela o é o fato desse homem interagir com essa grande criatura que engole Jonas, mas por alguma razão, pelos métodos de Deus, pela maneira peculiar de Deus de tratar os seus, engolido, mas não digerido. O organismo do peixe não destrói, não digere, não extermina o profeta. Pelo contrário, o peixe que engole Jonas no primeiro capítulo vai cuspindo no capítulo seguinte. E o Jonas que entra e o Jonas que sai é o mesmo homem, estruturalmente falando, biologicamente falando. Mas quando você percebe a fala, percebe a fala de Jonas no próprio livro, você terá a nítida impressão de que, apesar de ser o mesmo nome, o mesmo homem, o mesmo indivíduo, a mesma estrutura, o coração desse homem parece estar diferente. Me dê retorno aqui, por favor. Na perspectiva do texto bíblico, Jonas entra no peixe com uma mentalidade e é cuspido pelo grande peixe com uma outra mentalidade. Ele é engolido com um coração duro, ele é engolido com um espírito de teimosia em si mesmo,
com uma obstinação profunda, mas é liberado do peixe quebrantado, diferente, disposto a refazer o caminho, disposto a ir a Nínive, disposto a pregar a velha mensagem, disposto a acatar a ordem de Deus. Então, esse peixe na história de Jonas é crucial, é importantíssimo, não por ser um peixe, não por ser grande, mas pela simples razão, se é que eu posso chamar isso de simples, pelo fato de quem o enviou, de quem o colocou na história de Jonas, de quem deu a ordem, de quem mandou segurar o profeta, de quem liberou uma segunda ordem para cuspi-lo, vomitá-lo. Na verdade, esse peixe não só promoveu Jonas na história, mas esse peixe livrou Jonas da morte iminente. Esse peixe foi o ventre aonde Deus se utilizou para gerar um outro Jonas nele mesmo, um outro profeta no velho Jonas, com a mesma mensagem, com a mesma direção, mas com outra inclinação, com outros objetivos. Até o peixe, Jonas é duro, teimoso, petulante, arrogante. Depois do peixe, ele até sai mal cheiroso, ele até sai vomitado, ele até não está alinhado, mas ele está no caminho. Ele está a caminho. Ele está com uma mensagem. Ele está indo para onde Deus quer. O que nos mostra que certos ventres, certas circunstâncias, vou dizer isso para quem está ligado, certas situações são necessárias para nos quebrar, para nos moldar, para nos reposicionar, para nos colocar no caminho certo, com a mensagem de Deus. Nem que Deus tenha que falar com o peixe, nem que Deus tenha que criar uma situação, nem que Deus tenha que se mover de modo imprevisível. Quando Deus quer você, Ele dá um jeito. Quando Ele quer te usar, Ele usa métodos improváveis. Mas o motivo para quem tem glória a Deus ofereceu a Jesus está sendo ofertado esta noite. Ele não desiste de você, nem de ninguém. Você pode levantar a sua mão e dar um brado de louvor ao Senhor. Se isso não for te incomodar, diga aí para alguém que está ao seu lado, diga: o peixe é necessário. Diz para ele: o peixe. Quando você olha para a história de Jonas, a partir de Jonas, é uma maneira de enxergar a história. Quando você olha para a história de Jonas, a partir de Nínive, é uma outra maneira de enxergar a história. Quando você olha para a história de Jonas, a partir das muitas geografias presentes aqui, desde Endor, onde Deus o chama, até Nínive, debaixo da cabana, no capítulo 4, na ala leste da cidade, você vê a história sobre outro ângulo. Eu queria convidar aqueles que estão me acompanhando aqui nesse culto de aniversário a olhar para a velha história do profeta Jonas, na perspectiva da criação de Deus, e especialmente das criaturas envolvidas nesse livro. Quando você abre o capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 1, ainda capítulo 2, versículo 10, a primeira criatura é sacada do livro, e ela aparece aqui como peixe, o grande peixe. Perceba que esse peixe é até grande, esse peixe até cabe um profeta, esse peixe até trafega, navega na direção oposta da embarcação que Jonas antes estava. Mas essa criatura, esse peixe, está rigorosamente obedecendo o plano de Deus, a ordem divina, demonstrando quem é o nosso Deus. Para o peixe, ele o prepara. Para o peixe, ele o envia. Com o peixe, ele fala.
E o mais incrível não é Deus falar com o peixe, é o peixe compreender, de alguma maneira acatar a ordem e segurá-lo 3 dias e soltá-lo só quando Deus manda de novo. Isso é misterioso, isso é sobrenatural, demonstrando que a criação ainda conhece a voz daquele que a trouxe à existência. O que eu digo para quem tem aleluia, parece ser sobre o peixe, mas não é sobre ele, é sobre o Criador, é sobre Jeová, é sobre o Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta casa dizendo: estou no controle de todas as coisas. Diga aleluia. A segunda criatura desse livro, ela aparece no capítulo 4. Enquanto no capítulo 1 o peixe, e a Bíblia faz questão de dimensionar o tamanho e dizer que não é um peixe mediano, não é apenas um peixe, não é um peixe pequeno, mas é um peixe grande. Quando você vai para o capítulo 4, Jonas já pregou, a cidade já converteu, 120 mil ninivitas já estão de jejum. A ira que Deus ia derramar já não vai derramar mais. A mensagem funcionou. E Jonas vai para a ala leste da cidade, constrói uma cabana, se abriga ali diante do sol. Deus faz da noite para o dia, estou falando de criaturas, da noite para o dia, uma borboleta crescer de modo acelerado, pastor Carlos. E surge a segunda criatura do livro, um verme, um bicho, um bichinho, que amando de Deus fere a árvore. A árvore que nasceu da noite para o dia, e ao feri-la, a Bíblia diz que ela secou-se desde as raízes. O que me encanta é que quando você olha para a grande criatura, quem está no comando dela? Deus. Quando você olha para o pequeno verme que fere a borboleira para gerar uma lição para o profeta, debaixo do sol, o texto faz questão de dizer que quem enviou a pequena criatura, o verme, foi o mesmo Deus que estava no controle do grande peixe que engoliu o profeta. Estou dizendo para quem tem aleluia que esse texto é muito mais sobre o nosso Deus do que sobre um profeta. É muito mais sobre o Deus que adoramos do que sobre circunstâncias. É sobre aquele que está no controle das grandes coisas e das pequeninas, que controla o que eu não controlo por ser grande, que controla o que a gente não controla por ser pequeno, que comanda os grandes feitos da terra, mas que também está declarando suas palavras de comando sobre pequenas coisas e pequenos detalhes que estão à nossa volta. Esse é o Deus que tem cuidado de cada um de nós aqui. Esse é o Deus que tem de modo providencial sustentado os nossos dias, guardado os nossos passos e nos mantido em sua presença. É o Deus que quando os livramentos são grandes, Ele está envolvido, mas quando são pequenos detalhes, ali está também a sua graça, o seu amor, o seu favor e a sua fidelidade diária. Diga glória a Deus esta noite. Então quando você olha para o peixe e olha para o verme, a conclusiva é essa: Deus está no controle. Vamos juntos? Deus está no controle. Você é melhor que isso, vamos lá? Deus está no controle. Outro momento a gente pensa nos detalhes da história do verme. Vamos olhar para esse peixe. Primeira consideração que eu preciso fazer, aqueles que me acompanham, é que ele não aparece uma vez só, ele aparece 4 vezes no texto. Quando a Bíblia repete algo, ela está nos dizendo de modo indireto que há lições embutidas nisso. Mas quando ela fala 4, a gente precisa parar. Só no versículo de número 17 do capítulo 1, a Bíblia faz questão de dar notoriedade a esse peixe e detalhá-lo de 2 formas. Está escrito aí que o Senhor preparou o grande peixe. A medida que Deus estabelece para essa criatura é essa: ela é grande. Bem forte, ela é grande. É a descrição do tamanho, da dimensão. É o peixe por fora. No mesmo versículo 17, diz com clareza que Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
já não é o peixe por fora, é o peixe por dentro. Olha para cá, o peixe é grande, o peixe por fora e por dentro. Cabe o profeta, ele está lá dentro. É a narrativa do interior da criatura. A terceira vez que o peixe aparece está no capítulo 2, versículo 1, quando a Bíblia diz que o ventre do peixe, as entranhas do peixe, se tornaram um lugar ideal para um profeta orar. E orou Jonas. Das entranhas do peixe. Não é mais o peixe por dentro apenas, mas é o que Jonas está fazendo lá dentro, transformando o pior lugar no melhor lugar para se arrepender, para refazer caminho, para se converter, para pedir uma nova chance. É o peixe por dentro num ambiente de oração. A quarta vez que a criatura é citada no texto, ela aparece no versículo 10 do capítulo de número 2, quando o texto diz: falou, pois, o Senhor ao peixe. Já não é a descrição de dimensão, tamanho, se por fora, se por dentro, mas demonstrando de que de alguma maneira a criatura irracional, quando se trata de se conectar ao Criador, de alguma forma ela o compreende, ela o entende, ela o obedece, e ela faz exatamente o que Deus está mandando. É a maneira como Deus lida com o que Ele cria. Se você está comigo nesta palavra, preciso dizer isso para quem está ávido e desejoso pela voz de Deus. Minha proposta a partir de agora é lhe mostrar que esse peixe tem muito a nos ensinar. Esse peixe tem algumas lições que são úteis para nós. Não, eu não olho para o peixe na perspectiva de Jonas, porque se a gente olhar para o peixe na perspectiva do profeta, é uma maneira de construir uma mensagem. Louvado seja Deus, se esse fosse o caminho do Espírito esta noite. Porque se a gente olhar para o peixe na perspectiva de Jonas e perguntar a Jonas o que é o peixe, Jonas vai dizer: o peixe é a graça de Deus. O peixe é a misericórdia do Senhor que dura para sempre. O peixe é o Deus da nova chance. O peixe é Deus dizendo: você não merece, mas eu te quero. O peixe é Deus dizendo: você me deu todos os motivos para eu desistir de você, mas eu te escolhi e não vou abandonar o meu plano. Quem pode louvar a Jesus por essa palavra? Esta é uma maneira de olhar para o peixe a partir de Jonas. Só que eu não gostaria de olhar nessa história com os olhos do profeta. Eu quero olhar aqui com os olhos do peixe. E é estranho isso, eu sei que é. Eu quero olhar para essa história na perspectiva do peixe, porque o que o peixe foi para Jonas, a gente já sabe. A pergunta de hoje é o que Jonas foi para o peixe. Porque não me diga que é fácil sustentar um rebelde no seu organismo. Não me diga que é fácil ter que mantê-lo perto quando o desejo é cuspí-lo imediatamente. Lidar com Jonas não é para qualquer um. Esse peixe tem muito a te ensinar. Esse peixe tem muito a me ensinar. De que nem sempre Deus nos chama para tarefas fáceis. Mas se Deus nos chamou para cumprir coisas difíceis, de alguma maneira Ele vai nos ajudar. Ainda que o nosso organismo não esteja preparado para algumas coisas, o céu ainda capacita seus servos para cumprir algumas circunstâncias. Eu estou falando com alguém aqui esta noite. Se você olhar para esse peixe e tentar extrair uma primeira lição, eu começo por ela. Quem está me acompanhando? É um peixe grande, sim ou não? Logo, como eu falo um povo inteligente, nós não estamos falando de um peixe de águas rasas. Estamos falando de um peixe que tem como ecossistema, como habitat natural, as águas profundas. Isso está implícito na oração de Jonas, depois de engolido pela criatura. Jonas diz: eu estou nos fundamentos dos montes. Ele está demonstrando o mergulho do peixe. A pressão onde o peixe navega, nada, é tão intensa que Jonas diz que as algas marinhas estão enroladas no seu pescoço. Isso está no capítulo 2. Ele descreve a pressão daquele ambiente, fazendo um voto para Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu vou para o culto, eu volto para o templo, eu deixo de ser um profeta nominal e eu vou oferecer um sacrifício de agradecimento. Você leu isso aqui hoje.
como você sempre é. Seja honesto como você sempre é. Seria esse peixe o único naquele lugar? Sim ou não? Será que igual a ele haviam outros? Vou fazer uma pergunta e me ajude. Será que maior do que ele haviam outros? É provável. Mas Deus quis esse. Mas Deus observou no meio do cardume e escolheu esse aqui. Eu não sei os motivos pelos quais Deus quis este. Como também não sei explicar as razões pelas quais você está aqui hoje. Não sei também explicar as razões pelas quais Deus, podendo bater na porta de qualquer um, bateu na porta da sua casa. Também não sei explicar porque de modo misterioso Ele decidiu enviar o Evangelho até o meu coração e o seu. Também não sei porque Ele te escolheu para ser obreiro, pastor, líder, serva de Deus. Eu não sei. Eu só sei que no meio de gente maior, melhor e muito mais habilitada e capacitada, Deus escolheu a mim e a você. E se esse texto tem uma missão para nos explicar, é essa. Não tem a ver com quem você é, com as suas habilidades, com os seus talentos, com as suas graduações, nem com a sua performance. Eu te escolhi porque quis você. Essa é a explicação de Deus. Ele te viu no meio do cardume. Você está me acompanhando? Ele te achou entre gente muito mais preparada. Mas Ele quis você. Mas Ele olhou para nós. Parece que eu estou vendo o texto de Davi. Esse aqui é forte. Esse aqui é guerreiro. Esse aqui está preparado. Esse tem experiência. Esse já é do exército. É, mas eu quero o pastor de ovelhas. Escolhidos, os méritos nunca foram nossos, não são nossos e nunca serão nossos. As razões pelas quais Deus nos escolheu, os méritos são deles, a razão é dele, o porquê é dele, e geralmente Deus escolhe o que não é. Estou sentindo graça para confundir o que é, irmão. Então, quando você se sentir incapaz para fazer o que Deus te chamou, não fique chateado. Isso é um bom sinal. Você é capaz mesmo. Não é que eu não dou conta, não dá mesmo. Mas quem escolheu você? Deve ter alguém. Te usará e te dará as ferramentas para cumprir o seu chamado. Quem diz aleluia por essa palavra? Mata no peito assim, diga: Deus me escolheu. Se você estiver perto de alguém com quem você acha que vale a pena interagir esta noite, de repente essa pessoa está animada, de repente ela está ouvindo a voz de Deus, diga para essa pessoa: Deus nos escolheu. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Quanta gente melhor do que você poderia estar executando o que você está fazendo, mas Deus gritou o seu nome, Deus chamou você, Deus foi no ventre da sua mãe, e o Senhor está te lembrando esta noite: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse peixe tem uma segunda lição para nos entregar aqui hoje, porque ele sai das águas profundas, e alguém vai se lembrar disso, porque é um peixe grande, que vive nas profundezas, que não tem dificuldade de nadar no território da pressão, mas por alguma razão Deus vai arrancá-lo lá de baixo e vai trazê-lo para a superfície. Deus não está mudando só a geografia do peixe. Deus não está trazendo o peixe de baixo para cima. Deus está conectando o peixe a um propósito importante, e eu gostaria de partilhar isso com quem está ligado. O peixe não sabe quem é Jonas, não tem noção de quem é esse profeta, não tem noção da mensagem que Jonas carrega. Vocês estão me acompanhando? O peixe não tem ideia, da mesma maneira que Jonas nem imaginava que aquela curta mensagem tinha o poder de converter 120 mil pessoas. Mas Deus põe o peixe junto do navio, no exato momento em que o profeta é lançado nas águas. Guarde isso e nunca mais esqueça. E quando Jonas cai nas águas, lá vem a ordem de Deus: engole. O peixe é grande,
E esse é um ponto que eu gostaria que você guardasse. Ele aparece no livro 4 vezes. Quantas vezes? A única vez que o texto chama o peixe de grande é antes de engolir o profeta. E preparou, pois, o Senhor um grande para que engolisse a Jonas. Aí depois que ele engole, o texto diz: e Jonas esteve nas entranhas do... Não fala que ele é grande mais. Capítulo 2, versículo 1, a terceira vez que o peixe aparece: e orou Jonas ao Senhor das entranhas do... Não diz que ele é grande mais. Capítulo 2, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao... E ele vomitou Jonas em terra, e o texto não chama ele de grande mais. Duas opções, das duas uma: ou o peixe era grande e ficou pequeno, que sabemos que não é verdade, o que obviamente não aconteceu. Ou então a Bíblia está querendo nos ensinar que a grandeza do peixe foi ofuscada pela grandeza do que ele passou a carregar. Eu vim te lembrar que Deus nos deu a honra de carregarmos coisas maiores do que nós, de carregarmos valores maiores do que nós. E eu não estou falando de dinheiro, e eu não estou falando de status, e eu não estou falando de grana, e eu não estou falando de posses, eu estou falando de dons, eu estou falando de tesouros valiosíssimos. Eu poderia convidar esta amada igreja a louvar o Senhor, porque você carrega algo maior do que você em si mesmo. Aleluias! Quando você olha para o peixe engolindo o profeta, ele não está engolindo apenas um homem, ele está engolindo alguém que é portador de uma mensagem capaz de mudar o destino de uma cidade, de 120.000 pessoas de uma só vez. E essa é uma boa notícia para nós celebrarmos o Senhor, porque o que faz o nosso ministério funcionar, o que faz com que as coisas que nós executamos no reino de Deus acontecer, tem a ver com aquilo que Deus pôs aqui dentro, tem a ver com aquilo que o Senhor nos entregou, tem a ver com aquilo que o dinheiro não compra. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem a ver com aquilo que o céu decidiu colocar em nós. E Paulo vai dar um show quando esse é o assunto. E ele diz assim: Deus fez o seguinte, ele pegou tesouros e colocou em vasos de barro. Guarda isso. O vaso de barro é frágil, é pecador, é cheio de dilemas, é cheio de defeitos, mas o tesouro está aqui, está aí. Quem já recebeu os tesouros de Deus? Saiba disso, funciona porque Deus te deu algo poderoso. Funciona porque o dom e a vocação é sem arrependimento. Funciona porque o céu decidiu usar você. Funciona porque o Senhor te habilitou. Funciona porque a unção de Deus está sobre a sua vida. E nunca perca essa ideia. Não é porque você é bom, é porque você carrega algo maior do que você. Quem está ouvindo a voz do Senhor esta noite? Levante comigo assim a sua mão direita, se isso não for te incomodar. Levante mais alto que você puder, assim, em nome de Jesus. Segure a sua mão um instantinho e receba esta palavra. Os dons são sem arrependimento. Estão aí em você. Eu não sei se você está fluindo neles. Eu não sei se você está os usando, mas o Senhor está dizendo aqui esta noite: volte a funcionar. Volte a fluir. Você não tem o direito de tirar a mão do arado. Você não tem o direito de recuar. O céu investiu em você. Se você puder, entregue esta palavra a alguém que está perto de você. Toque com essa mão ungida o ombro, a mão de alguém, e diga para ele: a gente carrega algo maior do que nós. Aleluias! Há valores que o céu depositou em nós que são impagáveis, irmão. Nunca perca isso de vista na sua jornada. Não é você, é o que você carrega. Não é você, é o que o céu te deu.
Não é porque você é filho de fulano, é porque o céu colocou valores ali. Ou você pode louvar, você pode adorar, você pode glorificar. E quando você pensar em parar, lembre-se, Deus pôs valores em nós. E aí depende do seu tamanho. Eu queria louvar a Deus, porque a Bíblia deixa claro que o peixe é grande. Prega comigo, o peixe é? Eu não vou me demorar, o peixe é? Eu preciso dizer isso, que eu estou dentro de uma igreja bíblica, em um campo que ama as escrituras, que é equilibrado, que é espiritual. E como eu conheço vocês, eu vou dizer isso com muita clareza. Deus não tem problema com o seu crescimento. Deus não está interessado em sabotar o seu avanço. Pelo contrário, Deus quer financiar o seu crescimento. Deus não tem problema com peixe grande. Quem tem problema com peixe grande sou eu e você. Deus não. Na verdade, Deus quer que você cresça, floresça, prospere, avance. O livro do profeta Isaías diz com clareza no primeiro capítulo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Opa! Deus quer que você frutifique. Deus quer que você cresça. E eu preciso que você se lembre que Deus usa coisas pequenas, mas usa um peixe grande. Ele não tem problema com o nosso crescimento. Ele não tem problema com a nossa prosperidade. Ele não tem problema com o nosso avanço. Desde que, quando grande, e Ele te chamar, você esteja disponível. Isso aqui é para quem está interessado. O peixe é grande, mas quando Deus chama, ele vem. É grande, mas quando Deus chama, jejua 3 dias. É grande, mas quando Deus chama, funciona melhor que o profeta. Está me acompanhando? É grande, mas quando o céu quer usar, abandona suas decisões particulares e se rende ao plano de Deus. Você sabe quem é Jonas, peixe? Não. O conhece? Não. Sabe o que ele deveria fazer? Não. Mas o Criador me convocou. Eu vou parar a minha rotina, eu vou parar a minha sina, eu vou quebrar os meus interesses e eu estarei disponível. Aleluia! Eu estou pregando para alguém que trouxe aleluia para uma segunda-feira como essa. Deus quer te abençoar, Deus quer abrir a porta, Deus quer que você cresça. Ele está interessado em que você avance e glorifique o seu nome em altas patentes e em altas cadeiras. Desde que, quando você chegar lá e ele gritar o teu nome, você não tenha dificuldade de fechar o consultório por um dia e dizer: eis-me aqui, Senhor. O problema é que tem gente que é fiel pequeno. O problema é que tem gente que é íntegro pequeno. O problema é que tem gente que anda com Deus enquanto está pequeno. Melhorou, ele piora. Você está comigo ou não? As coisas começam a fluir, ele estraga. Deus começa a abençoá-lo, aí ele já questiona alguns comandos. Eu quero louvar a Deus, porque se o texto pudesse nos dar uma lição, e ele está nos dando a partir do texto esta noite, é esta: cresça, mas continue fiel ao Deus que te chamou. Cresça, mas quando o céu gritar o seu nome, não interessa a hora, não importa para onde, não importa com quem, não importa como, se levante, aborte e pare os seus interesses pessoais e vá obedecer o comando de Deus. Deus está chamando alguém aqui esta noite. Eu sinto isso na minha alma. Eu vou lhe abençoar. A porta vai abrir, mas não se esqueça: eu sou o segredo do seu tamanho. Quem pode dizer glória a Deus? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai lhe abençoar. Diga para ele: Deus vai lhe prosperar. Profetiza.
você multiplique, Deus quer que você cresça. Não, Deus vai financiar isso, Deus vai utilizar-se de meios. Mas não se esqueça que o segredo de ser o que você está se tornando ainda é obedecer o comando. É bom pregar para quem está interessado. É grande ou não é, irmãos? Vocês estão em dúvida? É grande ou não é? É obediente ou não é? Está disponível para Deus, sim ou não? E aqui entra um momento um pouco perigoso para o texto. E aí eu falo com quem está ligado. Porque Deus vai chamar o peixe para uma missão difícil. E aí é para quem está ligado, tem que ser muito grande para suportar um Jonas. Qual o tamanho do peixe? Tem que ser muito grande para suportar um rebelde e não chutá-lo para fora. Tem que ser muito nobre para conviver com um traidor e ainda pô-lo na mesa da última ceia. Alguém vai entender isso? Tem que ser muito grande para estar do lado de um Jonas problemático, tendo todos os motivos para jogá-lo na rua e ainda crer que Deus pode transformar o caráter. Eu estou pregando para quem está com os ouvidos abertos para a voz de Deus. Eu sei que o mundo moderno diria: goste desse Jonas. Eu sei que o mundo moderno diria: desiste desse Jonas. Eu sei que a pós-modernidade diria: abandone esse Jonas. Eu sei que a pós-modernidade gritaria: se divorcie desse Jonas. Mas o céu está dizendo: suporte o seu Jonas. É difícil. E tem hora que Deus vai te colocar do lado do Jonas. Quem está me ouvindo aí? E tem hora que Deus vai pôr você perto de gente difícil. E tem hora que você vai ter que conviver com gente ruim, pessoas desagradáveis, tóxicas. E eu sei que arrebentar no culto e coisa boa, mas vamos com uma dose de realidade. Tem gente que é difícil de engolir. Tem Jonas que trava por aqui. E Deus está dizendo para o peixe: suporte. Mas não é a vida toda, é um tempo. O que eu digo para quem tem aleluia: Deus só precisa da sua perseverança para transformar esse Jonas. Receba isso em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu não vim nesse culto de aniversário brincar de mensagem. Eu não vim nessa cidade mais uma vez brincar de culto. Eu vim lhe dizer no nome de Jesus: louve e glorifique o teu Deus. A tua perseverança vai fazer Deus mudar esse Jonas. Está preparado para ver Jonas diferente? Está preparado para ver Jonas humilde? Está preparado para ver Jonas quebrantado? Suporte. Estou sentindo a presença de Deus. Suporte. E tem hora no nosso ministério, na nossa vida, na nossa chamada, pastor Cláudio, na nossa jornada, pastor Carlos, na nossa vida espiritual, que a gente vem pro culto e Jonas está aqui, ó. Tá lá. Queria falar umas boas e o céu diz: cala. E Jonas aqui. Tem alguém comigo aí? Eu queria mostrar as provas e o céu diz: fique quieto. E Jonas aqui. E o céu diz: suporte. Suporte. Porque tem coisa que é Deus que vai fazer. Oh glória, estou sentindo graça. Tem obra que só o céu pode fazer. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Deus vai tratar pessoalmente com o seu Jonas. Vai para casa hoje, dá um tapa naquele travesseiro, põe a tua cabeça lá e vai dormir em paz.
esqueça disso. Jonas aqui no peixe. E a Bíblia diz que o peixe continuou mergulhando. Com Jonas entalado. Vai peixe. Com Jonas lá me causando náuseas. E o peixe está indo mais fundo. Até que o Jonas diz: eu estou nos fundamentos dos montes. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Esse Jonas não vai parar o teu mergulho em Deus. Esse Jonas não vai parar o teu ministério. Esse Jonas não vai bloquear as promessas de Deus. Continue dando glória. Continue adorando. Seu negócio é com Deus. Não é com princesa de Deus que está perto de você, esse príncipe de Deus que está perto de você, e diga para ele: suporte o teu Jonas, suporte, continue pregando com Jonas aí, adorando com Jonas aí, liderando com Jonas aí, a história vai mudar. E aí o diabo fica louco, porque a gente tem todos os motivos do mundo para desistir. E se alguém perguntar o porquê, a gente grita: por causa de Jonas. Tendo motivos para desistir, a gente continua. Experimente adorar com Jonas aqui. Experimente louvar o Senhor com toda a sua força, com uma situação que ainda não foi resolvida, parada. Aleluia, Jó! Você perdeu tudo, as perdas estão entaladas. Você vai fazer o quê? Desiste de Deus, abandona a igreja, chute o altar, não volte mais para a presença. Sabe o que eu vou fazer? Nu eu vim do ventre, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Eu quero convidar alguém que pode levantar as mãos e louvar a Deus no ventre e na presença. Quem entende o que está ouvindo aqui hoje? Quem entende o que está ouvindo? Está fazendo sentido para alguém que está ouvindo aqui? Quando vemos que a sua mão direita comigo assim e profetiza, é um ato de fé, é um ato de fé, é um ato de fé. E o justo ainda vive pela. Levante a sua mão direita assim, diga comigo bem forte: o meu Jonas vai mudar. Diga mais uma vez: o meu Jonas vai mudar. Diga pela última vez: o meu Jonas vai mudar. Ache uma ou duas pessoas e profetize isso para ela: seu Jonas vai mudar. Vai mudar, 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 vai te abraçar, vai te pedir perdão, vai te iniciar uma nova história. Eu estou à procura de alguém que acredita, eu estou à procura de alguém que recebe. Só Deus pode fazer. Quer saber de uma coisa? Vale a pena suportar, porque quem suporta é o primeiro. Deixa eu dizer isso para quem está ligado. Deus olhou para o peixe e falou: nós vomita. E o peixe liberou Jonas. Termina aqui. Ninguém senão o peixe é o primeiro a ver o Jonas em nova versão. Termina aqui. Suportar Jonas é fácil, irmãos? Sim ou não? Lidar com alguns dramas é fácil, irmãos? Suportar algumas pessoas que lutam contra nós é fácil, irmãos? Alguém vai dizer assim: e o peixe? Eu termino aqui. E o peixe? Pastor Carlos, eu fui ler o texto e eu vi que o peixe desaparece no último versículo do capítulo 2. Aí perguntei: e o peixe? Fui ler o 3 e o peixe sumiu. Ele cospe Jonas e mergulha. Aí eu vi o 3 e não achei. Aí eu fui pro 4. Aí deve estar no 4. Fui o 4, não achei o peixe. Aí eu virei a página.
Ele deve falar do peixe. E nada. O resto dos profetas menores, Abacuque, Sofonias, Malaquias, ninguém toca no peixe. Ele foi fiel, leal, suportou, obedeceu, foi mais íntegro e leal a Deus do que o próprio profeta. Viveu um momento difícil e sumiu da história. E a pergunta que eu fiz é essa: de que vale suportar tudo isso? Ouça isso. Se daqui 2, 3 gerações ninguém vai saber nem que a gente existia. Se daqui 2, 3 gerações, nem os bisnetos ou os tataranetos vão saber o que a gente conquistou quando trabalhamos. Do que vale suportar isso se daqui a 3 gerações a gente desaparece da mente da maioria? Deixa eu dizer uma coisa: o peixe sumiu da história de Jonas. Mas quando você vai para Mateus capítulo 12, o único que não poderia esquecer está pregando para a multidão. Os fariseus estão questionando se ele é o Messias. O único que lembrou do peixe. Jesus disse: eu não vou dar outro sinal. O sinal já foi dado. É o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande, eu preciso dizer isso e encerrar. Se o seu neto não se lembrar de você, se o seu bisneto não tem noção de quem você foi, se o seu tataraneto só descobriu o seu nome, a sua fotografia, quando for tirar um tipo de documento específico, se a terra não se lembrar que você foi fiel, que você suportou, que você levou a ordem de Deus a sério, não se entristeça, porque Jesus não se esquece da nossa lealdade. E naquele grande dia, quando o livro for aberto, o seu nome estará lá, e ele fará questão de lê-lo. Eu encerro esta palavra esta noite. Suporte, seja fiel, leve Deus a sério, tente viver da melhor maneira, lidando com esse Jonas, que quando o dia do juízo se estabelecer, Deus lembrará da nossa lealdade, Deus nos galardoará pelo nosso trabalho. Quantos acreditam nisso esta noite? Digam glória a Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Se os homens se esquecerem, Jesus se lembrará. De repente você está do lado de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Não custa a gente gastar 30 segundos, um minuto, e orarmos por ele, orarmos por ela. De repente está tendo que suportar o Jonas há tanto tempo, está tendo que conviver com o Jonas há tanto tempo. Você pode segurar a mão dele, a mão dela aí, e a oração. Bendito seja Deus. Olhe por ele, olhe para Deus da graça. Suportar Jonas não é fácil, mas é necessário para a transformação. Segure a mão de alguém aí, olhe para essa pessoa. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada. Ah, como é bom ouvir o Senhor. Ah, como é maravilhoso ouvir
a terra se esquecer, o Senhor se lembrará. Se os homens se esquecerem do seu livro, deixa-o escrito sobre nós. Nós oramos a Ti com fé, ó Pai. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dar o maior aleluia nesta noite? Se alguém que está aí com você, diga para ele: suporte! Deus vai te ajudar! Suporte! O céu não se esquecerá! O céu é trabalho! Portal dos Sinos.